Estamos ao vivo. Embaçado, impressão minha. É a tela de cá, aqui do lado, né? Tá sujo de maquiagem. Vamos avisar o pessoal que estamos ao vivo. Mande pro coleguinha. Quantos aviões? Vou mandar aqui os aviões. Quem tá chegando aí já pode ajudar a gente também, enviando os aviõezinhos. O Manu tá fazendo isso agora. Estrela do Mar, bom dia. Dai, bom dia. Wellington, bom dia. Nossa, passei minha maquiagem 7 horas da manhã, eu já fui embora já. Acabou já. Acabou minha maquiagem. Vou dar o ar, né? Podemos. Quando o pessoal chega, Gonçalo Gonçalves, Jaque, bom dia. Gente, só aqui que a gente está cozinhando no mundo ou vocês também estão cozinhando por aí? Não, no Brasil todo, já vi notícia já. E tem lugar que tá pior ainda. Tem lugar que tá pior ainda, né, gente? Conta pra gente. E, gente, vocês já voltaram a fazer eventos? A gente tá vendo que tem muito evento já acontecendo, né? Alguns menores, já tô vendo até fora do estado de São Paulo, eventos maiores acontecendo. Conta pra gente se já estão com o evento, já estão fazendo, como tá sendo, se tá dando todo mundo, se tá dando tudo certo. Mais um minutinho a gente começa, tá? 10h05. É o prazo máximo, já mandei para todos os grupos aqui da vida também. E vamos tentar fazer essa live em 40 minutos? 41 graus, Valéria. Meu Deus, da onde você fala, Valéria? Da onde que é? Eu não me lembro agora. Aqui a gente tem sorte que a nossa casa é fresca, tem o ar-condicionado aqui, mas quando a gente sai na rua, meu pai amado, estou voltando aos poucos com todo o cuidado necessário, máscara, álcool em gel. Sim. Isso daí eu acho que é uma coisa que a gente fala porque as pessoas esperam, né? Que a gente fica falando, não, estamos voltando, mas com todo cuidado. Todo mundo vai voltar, principalmente eu acredito que os profissionais, Barretos, é muito quente mesmo. Barretos é quente mesmo. Todo mundo vai voltar com esses cuidados, né? A gente está assistindo, eu estou presenciando, eu não consigo acompanhar o grupo porque é muita coisa, mas a gente faz parte do Abrafesta. E eles estão numa briga ferrenha, sabe, com os políticos aqui também, porque libera e não libera, mas libera mais ou menos, libera daquele jeito que não tá liberado, vai estar liberado. Então, o problema maior é que, assim, todos os setores, de alguma forma, estão se movimentando, e o setor de eventos estava esquecido até então, né? Até por isso que a Abrafesta começou com esse trabalho tão afinco, porque até então, tipo, você tem a data até de que cinema vai voltar e não tem a data de que um evento social vai voltar, né? Então esse que é o maior problema, pelo menos aqui do nosso estado de São Paulo, né? A gente até fazendo uma propaganda para a Abrafesta, que a gente está vendo que eles estão realmente encabeçando essa briga. A gente não era associado, mas a partir desse momento que a gente entendeu que nós precisávamos de verdade de uma representatividade, principalmente com os governadores, com os prefeitos e tudo mais, foi uma escolha que nós fizemos e a gente viu que muitas outras empresas também fizeram essa escolha bem legal. É uma forma da gente incentivar e da gente apoiar, né, essa luta, porque nós não temos influência, nós não temos tempo de ficar lá lutando por isso e a gente precisa de alguém que faça isso. Então, e uma coisa que né, gente, é tendência. A gente está no mercado de eventos há 8 anos e uma coisa que
é certa é que o mercado está se profissionalizando. E com a profissionalização do mercado como um todo, essa exigência de ter um órgão regulador, de ter alguém que norteie a gente do que pode e do que não pode, é importante. E eu acho isso fundamental, porque eu, com toda a estrutura de empresa que eu tenho, com tudo que eu ofereço para o meu cliente, eu acho muitas vezes muito injusto, né, o preço, às vezes, o valor que as pessoas cobram por aí. Por quê? Porque trabalham de forma informal, trabalham sem o compromisso que nós que pagamos o Simples Nacional, temos as nossas assistências registradas, né, que temos todo o cuidado com o nosso cliente. É claro que a gente tem um custo de empresa maior, é claro que é mais caro ter uma empresa dentro de todos os parâmetros, né, regulamentadores. Então, a gente não acha justo. Então, eu acho que esse tipo de órgão é uma coisa que está começando agora e vai acontecer. E eu quero muito que isso aconteça aí dentro da nossa profissão de assessoria também, que a gente consiga uma representatividade, porque até então nem a nossa profissão ela é reconhecida, né? Ela é uma função, na verdade, ela não é uma profissão, uma ocupação. Então eu acho que isso é importante para todo mundo. Mas vamos falar de organização, gente. Organização e rotinas. Estou aqui com a nossa colinha, onde eu revisitei vários livros que eu tenho que falam um pouquinho, principalmente porque eu acho que antes da gente começar a falar organização em si, né, das técnicas, das ferramentas, de o que é ser organizado, a gente precisa entender a importância da organização, né? E a importância da organização, ela não é só uma questão da nossa vida profissional, a nossa empresa tem que ser organizada, os nossos processos têm que ser organizados, o atendimento do cliente tem que ser organizado, as nossas mídias têm que ser organizadas. Não, gente. A nossa vida tem que ser organizada. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar nesse dia é sobre o que é essa questão de organização, quebrar alguns mitos, né? Quebrar alguns conceitos que ensinaram pra gente de forma errada sobre organização e rotina e começar a entrar falar um pouquinho desse assunto que a gente vai ao longo dessa semana e da próxima. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar nesse momento é que, assim, gente, uma das maiores queixas do nosso tempo hoje em dia é que a gente não tem tempo, né? Todo mundo fala, ai, não tô com tempo, ai, você já viu isso? Nossa, não deu tempo ainda, né? E a gente praticamente fica correndo atrás de tudo, porque parece que a gente nunca tem tempo suficiente para fazer tudo que a gente precisa, né? E a gente sempre tem aquela sensação de que a gente está a todo momento apagando incêndio, chega no final do dia, a gente sente que a gente fez 1000 coisas, mas não fez o que precisava, e a gente vai passando anos da vida da gente, e quando você olha para trás, você fala, o que eu fiz na minha vida, né? Quais os passos que eu dei efetivamente, né? E a organização, a rotina, e a gente usa isso como desculpa, porque a gente é vítima do tempo, né? Gente, não dá tempo. Meu Deus, o dia precisava ter umas 60 horas para mim dar conta. Então a gente se torna vítima do tempo. E a gente fica dando desculpas para não ser melhor, para não dar passos concretos na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. A gente é um povo hedonista que deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como se isso fosse algo bom, porque falaram que era bom, mas não é tão bom assim. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse momento de organização e rotinas é que nós temos que parar de dar desculpas, porque se a gente não chega ao lugar que a gente quer, é porque nós não estamos se dedicando o necessário para chegar nesse lugar. Como diz a minha mãe, isso é uma máxima da minha vida, tempo é uma questão de prioridade, né? Você escolhe com que você quer gastar o seu tempo, né? E com que nós estamos gastando o nosso tempo, né? Quais as prioridades da nossa vida. Então, acho que é o primeiro ponto que a gente precisa falar nesse momento. E isso mostra um pouquinho a nossa incapacidade de focar e escolher. Então, a primeira coisa para a gente começar a falar de organização é isso. Quais as desculpas que nós estamos dando
para nossa falta de tempo, né? E isso mostra, as nossas desculpas estão intimamente ligadas na nossa incapacidade de focar naquilo que é necessário e escolher aquilo que a gente quer para nossa vida. Às vezes as pessoas escutam essa questão de escolher o que quer para a vida e, gente, escolher o que você quer fazer com o seu tempo é muitas vezes, e na maioria das vezes, dizer não para muitas coisas. A gente não consegue fazer, desculpa, não somos super-homens, não somos super-mulheres, não conseguimos fazer tudo para nós, para os outros, para todo mundo e tudo que nós queremos, sonhamos dentro do nosso tempo e tudo mais. São necessárias escolhas, são necessárias a gente parar e falar, isso eu não quero fazer, isso eu não posso fazer. E você está escolhendo, não está sendo aquela coisa tipo assim, putz, isso eu não consigo fazer. Não, isso eu não quero fazer. É muito engraçado que eu tinha muito essa dificuldade de falar, não, isso eu não consigo, isso eu não posso. Pra mim era um absurdo falar que eu não conseguia. Imagina, lógico que eu consigo tudo. Como que eu não vou conseguir isso? Não, eu não consigo isso porque eu não quero fazer isso. Não é uma prioridade na minha vida, não é algo que eu me dedico pra isso, não é algo que eu quero agora fazer isso. Eu não consigo fazer isso agora. Pode ser que daqui uma semana, um mês, 2 anos, eu queira fazer isso, eu precise fazer isso. E aí eu digo sim, mas escolher é saber dizer não. Dizer não é fundamental nessa questão do tempo. E uma coisa, gente, que assim, as nossas desculpas, elas realmente, elas mostram as nossas debilidades e a nossa incapacidade de organização. Porque a nossa falta de tempo é essa inabilidade de focar, de escolher aquilo que é necessário. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é encontrar, né, as nossas desculpas e nessas desculpas se responsabilizar pela nossa falta de tempo e pela nossa falta de organização. Um parênteses, aí entra as desgraças da vida? Claro! Gente, eu e a Manu, a gente fica muito assim, perplexas com tantas desgraças que acontecem nas vidas alheias. Na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Não que nas nossas vidas não aconteçam coisas da vida, né? Você quebra um carro, alguém da família fica doente, isso é normal, gente. Gente, isso acontece, a gente fica doente. Vocês terem noção, eu tô desde segunda-feira com a garganta trancada, tá doendo ao falar. Mas é uma coisa que eu escolhi fazer, eu estou aqui fazendo. Eu não vou usar de desculpa, eu não fiz porque me deu febre esses dias, meu celular acabou a bateria, meu celular quebrou. Gente, tem celular aí que não dura uma semana, né? Porque toda semana quebra e o carro quebra. A gente fala, como que a pessoa vive com esse carro? Como não trocou o carro ainda? Porque esse carro só quebra, entendeu? Essa internet nunca funciona, por que a pessoa não trocou de internet ainda? Então são desculpas que as pessoas viciam em dar. Elas são viciadas em dar essas desculpas para justificar essa falta de escolha, essa falta de dedicação, essa falta de priorização do tempo. E eu gosto muito de, vocês sabem que eu adoro metafísica, né? Tudo. E a nossa organização interna se revela muito com a nossa organização externa e vice-versa. Tanto que eu ouço uma professora de filosofia que ela fala que a primeira coisa que uma pessoa que quer se conhecer precisa fazer é arrumar a gaveta. Eu acho isso incrível, porque ela fala assim, quando um aluno vem pra mim e fala, eu quero me conhecer, arrume seu guarda-roupa. E isso, gente, a organização, a rotina, a disciplina, ela tá intimamente ligada ao nosso mundo interno. Se você é uma pessoa desorganizada internamente, isso é reflexo do seu exterior. O nosso mundo interior é reflexo do nosso mundo exterior e assim por diante. Então a gente precisa, a nossa insatisfação com as coisas de não conseguir chegar a um lugar, né, que a gente nem sabe muitas vezes qual é esse lugar, né, que é uma coisa muito do ser humano, muitas vezes se reflete na nossa desorganização. Por isso que a organização e a rotina, ela é tão importante para nós como seres humanos e como empreendedores, porque isso tudo se relaciona, nós somos uma pessoa. A gente não consegue, minha empresa é super organizada, você chega na sua casa, sua vida é uma bagunça, né? Como diz um conhecido meu, tem 5 maridos e o que tá não é seu, sabe? Esse tipo de coisa. Umas coisas assim, se sua vida interna, afetiva é uma bagunça, não tem como a sua vida profissional ser organizada. Isso é muito importante, a gente precisa, nós somos um ser como um todo, né? Mas vamos para a parte mais prática. E uma coisa que a gente precisa entender é que uma coisa que falaram pra nós, que rotina é ruim. Você não
pode deixar o seu casamento cair na rotina. Rotina é entediante, rotina me deixa desanimada, rotina, eu gosto de trabalhar com coisas que não tem rotina. Tá tudo errado. Vou virar assessora, porque se assessora não tem rotina. Não tem rotina, gente. Cada dia um café diferente. Tá tudo errado, gente. Ensinaram tudo errado pra gente. Nós, como seres humanos, a gente precisa dessa previsibilidade. A rotina, muito diferente do que todo mundo pensa, ela dá substância pra gente, ela dá base pra gente. É claro que a nossa vida não vai ser todos os dias iguais, um dia eu tô aqui, eu tô lá, mas a rotina é você saber o que você precisa fazer aquilo naquele momento. A rotina não necessariamente é falar que 10 horas da manhã todos os dias você está tomando café. Mas é saber que se você pular aquela refeição, talvez isso possa te trazer um problema mais pra frente. Então, organizar a rotina. Quando a gente fala de rotina, não é que todo dia você vai fazer a mesma coisa. Aquela coisa de horas, né? É. Em horas. Aqui eu assisti o Pequeno Príncipe esses dias que saiu no Netflix, é muito engraçado que a mãe organiza a rotina da filha de minuto a minuto. Eu olhava assim, quem que vive desse jeito, entendeu? Até a menina fugiu da rotina. Não é isso que a gente tá falando pra vocês, não é isso. A rotina, gente, é criar uma ordem, né? É criar uma ordem. Eu sou uma pessoa que eu não negocio com principalmente as minhas tarefas importantes. Academia, né? Eu sou uma pessoa que das 5 às 8, às 9 eu tô cuidando. Eu tava achando estranho começar às 8 hoje. Eu cuido da minha saúde, eu leio, eu faço as coisas que eu gosto. Eu não negocio. Eu tô lá, não sei na onde, eu vou tentar encontrar uma academia, eu vou levar um tênis, eu vou tentar fazer exercício. Eu tenho, porque pra mim isso é importante. E se eu deixar de fazer aquilo naquele momento, eu não vou fazer outro momento, eu não vou até outra hora. Então essa organização ela é muito importante, tá? Nós como seres humanos, a gente tem essa tendência à procrastinação. Afinal de contas, não é procrastinação que a gente faz, é autoproteção. A gente não se auto-sabota, a gente quer se proteger o tempo todo. O que é o nosso código, né, hereditário diz pra nós? Né? Estamos em ameaça, precisamos de comida, temos que economizar energia. Então a procrastinação ela é muito natural para nós seres humanos. Então, entre fazer e não fazer uma coisa, a nossa tendência natural, né, o nosso cérebro animal sempre vai pelo caminho de melhor não fazer, amanhã eu faço, depois vai dar tempo mais tarde, agora eu tô tão cansada, tô com uma dor de cabeça. Gente, é incrível quando você entende essa questão de procrastinação, entende que você tem essa ordem, entende que você deveria estar fazendo outra coisa e você não faz, como que o peso na consciência é muito pior. Exato. Do que se você estivesse fazendo a coisa que você devia fazer. E a rotina é uma coisa assim, gente, ao longo dos dias a gente vai falar muito sobre isso. A rotina é assim, não tem negociação com isso, você precisa fazer. Quando eu levanto todos os dias às 5 horas da manhã, vocês acham que minha vontade mesmo é colocar meu tênis e sair correndo? Não! Mas eu determinei isso pra mim, então eu não negocio comigo mesmo. Eu não tenho escolha, eu já fiz a minha escolha quando eu decidi lá atrás mudar os meus hábitos de vida. A minha escolha já foi feita, então eu não negocio comigo. A minha rotina é essa, então eu não negocio que, será que vai dar certo, será que não vai, será que eu tô cansada, nossa, ontem eu fui dormir tão tarde. Não, você foi dormir tarde, o problema é seu. Esse momento você vai fazer tal coisa. E dentro do nosso trabalho é muito isso. Por que a gente não consegue realizar as coisas que a gente precisa ao longo do nosso dia? Porque a gente fica negociando com a gente o tempo todo, procrastinando, fingindo que depois vai dar tempo, fingindo que isso é mais importante do que aquilo, né? E as coisas vão virando uma bola de neve, né? Exato. Deixa eu dar um oi aqui com a Joyce, fazia muito tempo que não aparecia na live. Bem-vinda de volta, Joyce. Estávamos com saudades de você. Adri, o Michel, os meninos da Fox estão aqui também. A luz amarela, André, depois a gente conversa sobre essa luz amarela. E a gente tá com ring light. Com ring light. Olha ele aqui, Bom, e gente, uma coisa então que a gente precisa entender é que essa organização ela parte da nossa vida pessoal para a nossa vida profissional. Isso é muito importante. E essa organização ela precisa ser em todos os âmbitos da nossa vida, porque nós somos um ser só. E a gente precisa entender uma coisa aqui.
gestão de tempo. Meu Deus, lá vem ela com esse assunto de novo. Vocês perceberam que a gente adora a palavra gestão? Gente, gestão é o ato de controlar, de conduzir, de manusear. Se você, o tempo, como a gente disse lá em cima, não é uma desculpa para nós. Então, se a gente pega o tempo e manipula ele do jeito que me favorece, eu não vou conseguir fazer as coisas dentro do tempo que eu preciso. É claro que, como eu falei, a gente precisa focar e escolher, né? Escolher o que você quer, escolher dentro do que você quer, qual o seu foco, né? E gente, se você perceber, tá tudo relacionado, né? O que você quer na sua vida profissional pode ter certeza que tem consequências na sua vida pessoal e assim por diante. Então, a gente precisa começar a entender o que é gestão de tempo. Então, para a gente se organizar e criar rotina, a gente precisa entender o conceito de gestão de tempo. E o que é gestão de tempo? É isso que eu acabei de falar para vocês. É controlar, manipular, né? Direcionar o seu tempo do jeito que você quer, fazendo escolhas conscientes, não negociando as suas escolhas, né? E tendo consciência, como a Andressa falou, quando você tem consciência do que você precisa, aquilo te dói muito mais quando você não faz, né? Dói, gente. Eu passei isso semana passada, teve um dia à noite que eu falei, não, hoje eu vou fazer um curso, não sei o que tem. Aí eu fui enrolando, fui fazendo, não sei o que tem. Chegou uma hora que eu não adiantava eu abrir um curso pra fazer, porque eu ia dormir na frente do computador. Eu fiquei remoendo aquilo lá 3 dias. Puta que pariu, eu devia ter feito curso aquele dia porque eu não ia ter outro dia a fazer. Eu devia ter feito curso aquele dia porque eu não tinha outro dia a fazer. Se eu tivesse feito o curso aquele dia que eu precisava fazer, tinha doído meia hora, até a hora de eu começar a fazer o curso ali. Depois ir embora, porque é um curso que eu quero fazer, que eu me interesso pelo assunto e tudo mais. Não, foram 3 dias na minha cabeça. Eu devia ter feito aquele curso, mas eu devia ter feito aquela aula aquele dia, porque eu não vou ter outro dia, eu não vou ter outro dia. Passou, não consegui fazer. A gente sofre muito mais do que se não tivesse procrastinado. E uma coisa que é importante é que para a gente ter gestão de tempo, a gente precisa ter disciplina, né? A disciplina que todo mundo busca, todo mundo fala, eu queria ser uma pessoa mais disciplinada, é uma questão de escolha também, né? E a disciplina, você não se torna uma pessoa disciplinada, porque a disciplina, ela é uma coisa que é como se a gente não pegasse. A questão é a decisão, como eu disse para vocês. Quando você decide e escolhe uma coisa, aquilo tem que ser inegociável. Então não é uma questão de disciplina. Eu já escolhi, eu já tomei a minha decisão. Então eu não penso para fazer sobre aquilo. Então eu não preciso ser disciplinada. Eu só preciso saber o que eu quero, né? Então isso tem que estar muito claro, nossa. Definir prioridades. Na gestão de tempo, o que a gente precisa? Definir prioridades. Você não vai ser bom em tudo, gente. Você precisa escolher. Você não vai ser a melhor mãe do mundo, a melhor empreendedora do mundo, a melhor cozinheira do mundo, a melhor tudo. A melhor esposa. E eu sou uma pessoa que em algum momento eu falo assim, gente, eu não sou uma boa esposa, então eu não vou fazer janta com meu marido e fim. Entendeu? Pronto, eu não quero. Eu prefiro usar esse tempo para fazer outra coisa, né? Eu sei, com os filhos deve ser mais diferente, porque eu acho que o filho é uma prioridade. Mas muitas vezes, sabe aquela coisa de ser a melhor mãe no sentido de que eu preciso passar 5 horas com meu filho? A gente vai falar um pouquinho de tempo de qualidade, daí a gente volta nesse assunto. Mas a gente não precisa ser boa a todo tempo, a todo momento. Gente, as prioridades não são as mesmas para todo mundo. Exatamente. Não são as mesmas. Elas precisam estar alinhadas com as pessoas que você tem convívio mais próximo. Por exemplo, eu preciso alinhar as minhas prioridades com a Manu, eu preciso alinhar minhas prioridades com o Rodolfo, meu marido. Mas não precisam ser as mesmas prioridades. A gente precisa olhar para o mesmo caminho. Então, a Manu tem a prioridade dela, que ela já abriu aqui, 5 horas da manhã, sair correndo. Isso para mim hoje não é uma prioridade. E tudo bem, não é uma prioridade para mim hoje. Não tem essa assim, não, mas eu preciso fazer isso porque disseram que tem que ser assim e tudo mais. Você precisa encontrar suas prioridades e prioridades que te levem além. Não também, tipo assim, minha prioridade hoje é curtir a vida, vou ficar aqui assistindo Netflix o dia inteiro, sem atender as noivas, sem trabalhar, porque eu tô de bode com todo mundo. Não, a gente precisa eleger as nossas prioridades e aquilo que realmente faça sentido pra gente, que faça sentido pro caminho que a gente quer trilhar na nossa vida. Então, primeiro ter disciplina, né, tomar as decisões corretas, definir prioridades e construir hábitos bons. O hábito, gente, ele é uma coisa
eu posso dizer, neurofisiológica nossa, que a partir do momento que você constrói esse hábito bom, você não tem mais dificuldade em fazer aquilo. O nosso cérebro, ele gasta muita energia para tomar decisão, como eu disse, e para fazer alguma coisa que ele não está acostumado, que são os vícios. Vícios são coisas automáticas ruins, que a gente faz de forma automática, são ruins, e hábitos são coisas que a gente faz de forma automática e são coisas boas. Então, quando você define prioridades, você já tomou uma decisão. Como eu disse, você não precisa mais pensar sobre aquilo, já está decidido. E quando você cria bons hábitos, você não precisa fazer uma força estratosférica para fazer aquilo, porque seu cérebro já tem um sistema neural só para aquele hábito, tem sinapses prontas só para aquele hábito. Como eu que tenho, hoje eu consigo ter uma disciplina com leitura, com atividade física. A partir do momento que eu dou o start, meu cérebro já entende o que eu estou fazendo e eu vou sem dor, sem sofrimento, entendeu? Então, criar hábitos bons, substituir os hábitos ruins pelos hábitos bons é muito importante também. Então, a gente precisa entender como funciona a deixa dos nossos vícios, né? Pra gente poder mudar esses vícios em hábitos, tá? E o hábito e o vício, ele tá muito relacionado com a dor e o prazer. Então, se a gente pensar que a gente sempre tá procurando um prazer momentâneo, que é tipo a comida, vamos pensar na comida. Eu preciso me alimentar melhor. A comida é um prazer momentâneo. E se alimentar bem não é um prazer momentâneo, porque não é muito melhor você comer um pastel do que você comer uma abobrinha. Só que, você comer na abobrinha, você vai ter um ganho a longo prazo. O seu prazer vai ser você olhar daqui 10 dias, você olhar na balança, você tá bem, se você tá bem, você não engordou, que seu corpo tá em ordem, que você consegue se locomover, sua saúde, você consegue se locomover com mais agilidade. E o pastel você come ali na hora, meu Deus, maravilhoso, já dei aquela endorfina pro cérebro, depois já me dá uma relaxada, né, que você comeu aquele carboidrato. Então, assim, e o vício, ele tá muito relacionado ao nosso prazer, e o hábito, ele tá relacionado à dor, mas não, que não é uma dor, é que é um ganho a longo prazo. E isso a gente precisa saber trocar, inverter. Na hora de tomar as nossas decisões, começar a trocar o prazer momentâneo pela dor instantânea para ter esse ganho a longo prazo, tá? E a questão do tempo de qualidade. O que é essa questão de todo tempo de qualidade? O que é tempo de qualidade? Tempo de qualidade é quando você tem uma rotina organizada, uma gestão de tempo que te permite, na hora que você for sentar na frente da televisão, e você vai sentar na frente da televisão, você não vai ficar se torturando porque você não fez aquilo, porque você não deixou de fazer aquilo, porque você deveria ter feito outra coisa, porque daí você vai pegar o celular que você esqueceu de responder o cliente. Tempo de qualidade é colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque quando você chega para fazer uma coisa que te dá prazer, e isso é importante, as pausas são necessárias. Dizem, tem estudo para tudo, né, gente? Tudo vocês imaginam tem estudo. E dizem estudos que você precisa de pelo menos 2 horas por dia de uma coisa que te dá muito prazer, né? Então, pelo menos 2 horas por dia, você tem que se dedicar a esse momento relax, né? Esse momento que você não tá fazendo nem pensando nada. E só que pra gente ter essas 2 horas, né, de momento livre, e para isso de prazer, de momento de prazer, você precisa ter organizado toda a sua agenda antes, né, a sua rotina antes. Então, o tempo de qualidade, gente, nada mais do que é estar presente nesse momento. E a gente, como a gente vive nesse looping de nunca tô com tempo, nunca fiz o que eu tinha que fazer, sempre ficou coisa para trás, eu deveria ter feito, a gente nunca vive um tempo de qualidade. A gente sempre está ansiosa por uma coisa que a gente deveria fazer e vai ter que fazer amanhã. A gente sempre está frustrado porque a gente deveria ter feito e não fez aquele dia. Então, a gente nunca está no momento presente. Então, o tempo de qualidade nada mais é do que estar presente no tempo, naquele momento. E para isso, você precisa ter uma rotina organizada, tá? Para organizar a rotina. O que a gente precisa, gente, para a gente ter uma rotina organizada? A primeira coisa é ter uma agenda. Eu sou adepta da agenda desde 1900 e bolinha, e eu não entendo como as pessoas não conseguem ter uma agenda.
E eu vou explicar para vocês, é claro que tem um estudo sobre isso, é claro, é óbvio. E eu vou explicar para vocês por que a agenda ela é tão importante, tá? A agenda, por que é importante? Não é nem a agenda, mas essa questão de você escrever. Por quê? Quando você usa a sua cabeça como agenda, como tipo, tudo que eu tenho que fazer está na minha cabeça. Primeiro que você ocupa um espaço de memória e tempo na sua cabeça desnecessário, isso bagunça os seus pensamentos, porque você está pensando no que você está fazendo, você está pensando no que você vai fazer depois, você está pensando no problema. Você não pode esquecer. Naquilo que você não pode esquecer. Mistura sentimento com razão, né? Cérebro emocional e cérebro racional, vira uma bagunça. Quando você tem uma agenda, um aplicativo que você coloca, você descarrega aquilo e você tira da sua responsabilidade de se responsabilizar por aquilo. Então, por que é necessário fazer planejamento semanal? Por que é importante ter uma agenda e colocar isso no papel? Porque você tira isso do seu cérebro. E eu sou uma pessoa, não sei, que eu tenho agenda e é complicado, porque às vezes eu não vejo agenda, né? A gente conta com a sorte da cabeça. Mas eu sou uma pessoa que depois que eu coloco na agenda, eu nem lembro o que eu tenho que fazer. Porque eu sei que, bom, o que eu vou fazer depois? Vou olhar minha agenda. Tá na agenda, né? Então, assim, por que da agenda? Porque a agenda tira esse desgaste, né, fisiológico, neurofisiológico que a gente tem de ter que ficar lembrando de tudo que a gente tem que fazer. Além da agenda, às vezes as pessoas podem falar assim, mas eu não tenho tanto compromisso assim para pôr na agenda, não tenho... não use a agenda apenas para compromissos, reuniões e tudo, encontros que você tem. Use a sua agenda para colocar suas tarefas diárias mesmo, o que você precisa fazer naquele dia. A gente usa aqui, eu tenho a agenda que eu coloco coisas que eu estou programando para outros dias e tenho um caderninho que eu escrevo as coisas que eu tenho que fazer naquele dia, que tipo, a gente tem muita tarefa durante o dia, muita coisa que a gente faz durante o dia aqui dentro da empresa. Uma hora eu tô vendo uma coisa, outra hora eu tô vendo outra. Então, tem uma ferramenta que chama LAD também, que é a lista de atividades diária. Para de manhã, pensa, olha tudo que você planejou na sua semana naquele dia e anota tudo que você precisa fazer naquele dia. Às vezes eu me pego meio perdida, tipo assim, nossa, eu preciso fazer. É melhor você parar 15 minutos e listar tudo que você precisa fazer, que você consegue pôr até numa ordem melhor aquelas coisas, do que ficar fazendo uma coisa, daqui a pouco volta e faz outra, daqui a pouco volta naquela atividade e é no WhatsApp, daqui a pouco a outra é no e-mail, daqui a pouco você tem que voltar no WhatsApp. Não, para. O que eu acordei, fiz o meu ritual da manhã, o que eu preciso fazer hoje? Senta e coloca. Eu preciso responder a solicitação de tal noiva, eu preciso pedir orçamento de tal fornecedor, eu preciso fazer o financeiro da minha empresa, eu preciso fazer a agenda do marketing da minha empresa, eu preciso pagar tal conta, eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Lista tudo que você precisa fazer, organiza a ordem disso. Isso eu posso fazer primeiro, que a gente vai até ter um tópico que fala, né, a ordem que fica melhor da gente fazer as coisas. Coloca isso em ordem, você vai ver o porquê que funciona a agenda. Porque se a gente ficar com a agenda só para colocar os compromissos, amanhã tem reunião, depois da manhã tem reunião, e suas tarefas diárias, onde que elas estão? Então usa a agenda para de fato listar tudo que você precisa fazer durante o seu dia. E você vai deixar de ter essa sensação de que você está apagando incêndio. Não, eu estou cumprindo aquilo que eu preciso cumprir. Eu estou dando ok, gente. A melhor sensação do mundo é dar ok, é riscar, é fazer o Vzinho. Isso é muito bom na nossa vida. Aprenda a dizer não, né? Essa questão do dizer não, gente, ela é muito importante para todas as pessoas que querem chegar a algum lugar. Não dá pra gente ser tudo a todo momento. Acolher todas as demandas. Quando a gente fala em dizer não, gente, é realmente priorizar o que vocês querem para a vida de vocês e saber dizer não elegantemente, com um sorriso no rosto, né? Tipo, não vai dar, não posso, a não ser que seja um caso de vida ou morte, né? Aprenda a dizer não. Tem um livro muito legal que ele chama
O Essencialismo, que ele fala de pessoas essencialistas. E foi um livro que pra mim foi muito legal, porque quebrou várias coisas, assim. A gente sempre acha que a gente tem que ser agradável, né? E ser agradável é dizer sim, sempre estar solícito para as pessoas. E não, gente, não é assim. Muitas vezes quando a gente fala não para uma pessoa, a gente está ajudando ela, a gente está dando um empurrãozinho, sabe? Então a gente precisa aprender a dizer não. Dizer não para as demandas que não são nossas, para as demandas que não nos correspondem, que não... Sabe, eu fico vendo, gente, a capacidade que o ser humano tem de cuidar da vida do outro. Isso eu falo até em âmbito familiar, gente. Tipo assim, né, a gente cuida da vida da irmã, da vizinha, da prima, e a gente tá lá, em vez de a gente tá fazendo uma coisa que a gente precisava, a gente tá conversando da vida do outro. Mas você viu que o outro comprou, mas o problema é dele, tipo, e a gente, quanto tempo da nossa vida a gente perde cuidando da vida do outro? Nossa, minha prima tá com um problemaço, porque ela tá num casamento no sábado, e ela pediu pra mim ver com ela roupa, você acredita? Não vou poder trabalhar hoje à tarde, porque daí eu vou com ela, né? Tipo, até que ponto, né? Você pode dar uma dica, ó, aquela loja legal, acho que lá você vai encontrar alguma coisa bacana, mas, né, você não precisa cuidar da roupa que ela vai, assim. Então, essas coisas são muito importantes, tá? Essa pergunta eu acho que eu não entendi direito, Mulher Mais Que Vitoriosas. Como saber de um compromisso hoje, se o compromisso é daqui um mês, 15 dias? A gente põe na agenda, a gente tem compromisso para daqui 30, 40 dias que a gente acaba agendando, põe na agenda. A nossa vida é uma agenda, né? A gente faz casamento, então... 2022 a gente já tem compromisso. É muito engraçado quando eu faço o pré-agendamento das reuniões, dos casamentos e dá tipo desenho, eu não sei o que eu vou estar fazendo nesse dia, mas já deixa pré-agendado, porque eu sei que nessa semana. E uma coisa que a gente faz na semana anterior, eu sei que a Manu também faz isso, é olhar a agenda da semana seguinte para colocar ela em ordem. Então, tipo assim, semana que vem, o que eu tenho para fazer? Deixa eu organizar, deixa eu confirmar esses compromissos. Então a gente já consegue organizar a semana seguinte com os compromissos que tem. E se tiver compromisso que não está conseguindo encaixar, que não está certo, joga para outra semana, vê aquilo que você consegue remanejar. É muito melhor você reagendar um compromisso faltando uma semana para ele, do que no dia de manhã ligar para a pessoa. Então, a gente tinha uma reunião hoje, mas acontece que deu uma bagunça aqui na minha agenda. Você nunca vai falar que deu uma bagunça, você sempre vai falar uma catástrofe na sua vida, né? O celular, o filho, o marido, né? Aconteceu alguma coisa e eu não vou poder ir no compromisso que era daqui 2 horas. Gente, isso é péssimo. É péssimo. Isso é péssimo. É muito melhor na semana anterior você falar, fulano, houve aqui uma confusão na agenda, marcou um compromisso, ou fulano só consegue esse horário, a gente consegue realocar o nosso compromisso para tal dia, tal horário, a pessoa se sente importante também, ela se sente tipo, olha, ela está realmente se preocupando com o meu compromisso. Então, ter clareza, ser franco nesses remanejamentos, era uma coisa até que eu ia falar na hora que a gente falou da desgraça lá, porque é uma coisa que a gente leva muito em consideração. É muito melhor eu falar para a pessoa que não, eu não consegui, eu não pude, ou apareceu um compromisso que é mais urgente, que é mais importante nesse momento, do que eu ficar inventando 1000 catástrofes, matando meus avós 10 vezes no ano, entendeu? Tipo, é surreal o que a gente escuta. E outra coisa muito importante para a questão de organizar a rotina, não negociar as prioridades, que eu já falei para vocês, não negocie as prioridades de vocês, como eu disse, no caso de vida ou morte. Do contrário, segue o barco e aquilo tem que ser feito. Aqui deixa eu comentar isso também, eu adoro os comentários de vocês, gente. O pior são as pessoas pedir a nossa ajuda para tal coisa sabendo que é no meu trabalho. Gente, você acha que isso não acontece com a gente também? Fulano, você que trabalha com eventos, você sabe um lugar assim bacana para casar? Aí você vai até ajudar, né? Ó, vê esse. Fulano, você que trabalha com eventos, você tem algum buffet para indicar? Fulano, você tem algum foto? Então, fulano, isso na verdade é meu trabalho. Pede para sua amiga que você está pedindo ajuda vir falar comigo, a gente marca uma reunião, a gente não sei tem. Eu já fiz isso, gente. Teve uma pessoa da minha igreja que começou a falar, eu queria sua ajuda para ver se está faltando alguma coisa no casamento, ou passa um orçamento para você fazer o casamento dela. Eu sabia que hoje a gente tem um custo na empresa que é alto, a gente não é barato, né? Tipo, não é R$50, não é um pastel. E eu falei para a pessoa, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um horário, tal dia, porque eu tenho disponível,
eu ajudo você dessa maneira, com o que eu posso, o restante faz parte do meu trabalho. E sempre com um sorriso no rosto, dizendo não para a pessoa, com um sorriso no rosto e dando aquilo que você pode dar, não dê mais do que você pode dar. Isso é importante para você, para a sua saúde. Tenho muita dificuldade em criar a rotina para assessoria total. Criar um passo a passo. Criar um passo a passo. A gente vai chegar nesse ponto em outras lives. Eu acho que vai ser na terceira aula, a gente vai falar dessa questão. E aguarde, Joyce, porque é possível, tá? A rotina da assessoria completa e total vai diretamente ligada à sua rotina, à sua organização, ao seu planejamento, né? Aos passos que você determina com o seu cliente, de que momento, o que a gente faz em cada momento. E essa organização, ela está ligada diretamente com a sua rotina, com a sua organização. Porque o cliente que tem que seguir, não você tem que correr atrás do cliente, o cliente que tem não que correr atrás da gente, mas tem que ser guiado por nós. E como falar de valores para esse tipo de pessoa? Eu acho que a gente tem que parar, gente, de querer inventar coisas que não existem. A gente tem que ser claro com as pessoas, a gente tem que ser franco com as pessoas. A gente tem medo de... Às vezes a gente quer agradar muito. A gente tem medo de ferir, de ofender. Olha, isso daí faz parte do meu trabalho. Você quer fazer uma reunião, eu te passo os valores e pronto. Eu acho que a nossa maior arma como nos nossos relacionamentos é ser claro e verdadeiro. Ser claro e verdadeiro não é ser aquela pessoa, sou autêntica, eu falo o que dá na telha. Não. Você tem que ter sempre... A pessoa é chata, você tem que sempre ter carinho, ter cuidado com a outra, ter educação, mas você tem que ser verdadeiro. Olha, isso faz parte do meu trabalho, né? Você quer um orçamento, né? Tipo assim, ou senão você ajuda ela assim de uma forma muito simples para ela já entender. Entendi que acho que eu tô, né, invadindo o espaço dela. Bom, vamos continuar. Então, e uma coisa muito importante, faça sempre as coisas mais difíceis. Dentro da sua rotina, dentro da organização do seu dia, sempre faça as coisas mais difíceis. Qual é a coisa mais difícil que você tem para fazer hoje? Ligar para um cliente, de conversar uma coisa difícil, sei lá, fazer a parte financeira, fazer atividade física. Faça sempre primeiro, né? Porque a gente também tem uma carguinha, né? A gente é como se fosse uma bateria de celular. E a nossa força de vontade, nosso entusiasmo, a nossa empolgação, ela tem tempo para começar e para terminar no nosso dia. Por isso que a gente tem que fazer as coisas primeiro. As primeiras coisas a serem feitas no nosso dia são sempre as mais difíceis. Nunca deixar pro final do dia ou da noite as coisas mais difíceis para nós, tá bom? E vilões da nossa rotina, coisas que atrapalham a nossa rotina. Procrastinação, não preciso nem dizer, né? Ninguém aqui procrastina, nós somos pessoas muito maravilhosas e não nos pertence isso daí. A desculpa do outro, a gente sempre pega as pessoas pra dar desculpa, que nem o cachorro é a vizinha, o filho. Eu tenho dó dos filhos, da galera toda. Os filhos não tá nem sabendo e ele tá doente, ele tá com... Eu já fiz isso aqui, desculpa. É muito cômico isso. Não façam isso, tá? Não façam isso. Não, e o mais engraçado é que quando ela fez isso, a gente chegou no lugar e a pessoa me perguntou se meu filho tava bem. Gente, perdão. Tá bem? Emanuele, não faça mais isso. Gente, não vamos fazer isso, tá? É que esse era um compromisso, a gente ia ter que, viajar, ia dar mó trampo. Mas enfim, a gente faz isso no nosso dia a dia pra não fazer o que a gente precisa, tá? Distrações. A gente tá contando pra você pra mostrar que não é tudo perfeito. Não é perfeito. Distrações, gente, tem um estudo que fala que as distrações diminuem a nossa produtividade em 20%. O que são distrações? Nossa, eu chutaria até uns 50% aí. O que são distrações? É no momento que você está fazendo uma coisa, você se distrai com outra. É muito comum a gente tá fazendo uma atividade
e vê uma solicitação ali no Instagram, né? Uma notificação, eu quero ver, né? Ou a gente tá fazendo uma coisa muito importante e você se levantar para fazer uma coisa aleatória. As pausas, elas são importantes. Eu li um livro até do Brandon Burchard, que é um coach, e ele fala que de tempos em tempos a gente precisa levantar da nossa mesa, mudar o nosso estado físico, tomar uma água e ver o céu, e essas pausas, elas são importantes, mas dentro do bloco de tempo daquela atividade, e depois no próximo live a gente vai falar sobre ferramentas, e a gente vai falar sobre esses blocos de tempo, você tem que estar concentrado, você não pode se distrair naquilo que você está fazendo. Eu sou uma pessoa muito dispersa, né, da vida toda, assim, sempre. Então eu sou uma pessoa que eu me policio muito nisso. Até o método Pomodoro, a gente vai falar dele. O Pomodoro é ótimo nessa questão dos blocos de tempo e ajuda a gente a não se distrair. Hoje a gente tem tudo para nos distrair, né? Tudo está sendo criado para nossa distração. A distração está nas nossas mãos, né? Na verdade, que é o nosso celular. Então a gente precisa muito tomar conta disso. E multitarefa, gente, ser multitarefa não é bom, né? A gente tem essa coisa de que as pessoas precisam ser multitarefas, precisam ser nada. A gente precisa ser multifocado. Depois eu falo, outra live eu falo pra vocês a diferença de ser multitarefa e focado pra vocês, tá? A gente não pode ser multitarefa. Quando a gente tá se dedicando a fazer uma coisa, a gente tem que fazer direito. Eu sou uma pessoa que eu me policio muito, porque eu sou aquela pessoa que eu tô lendo o e-mail, vendo outra coisa, pensando em outra e sempre dá merda. Você sempre lê tudo pela metade, sempre passa os detalhes percebidos. Gente, a Manu melhorou muito. Quando eu conheci ela não lia o e-mail que eu mandava. A gente conversava por e-mail. A gente se conheceu há 9 anos atrás e eu trabalhava numa empresa que eu só tinha um e-mail para se comunicar. Gente, dava uma raiva que a Manu lia metade do e-mail e me respondia só metade do e-mail. A coisa mais importante estava na metade de baixo, ela não me respondia. E isso, gente, é muito... o cérebro nosso tem duas formas de funcionamento. E cada cérebro funciona de uma forma diferente. Tem a forma intuitiva e a forma sensitiva, né? E eu entendi, isso tudo é com leitura, autoconhecimento, que o meu cérebro, ele funciona de forma instintiva. Então eu sou uma pessoa que eu não me apego a detalhes. Eu sou realmente aquela pessoa que eu tô num ambiente, eu olho o ambiente, né? Eu sou instintiva, eu não sou sensitiva. E o cérebro funciona. Então eu preciso tomar muito cuidado, porque eu sempre deixo detalhes, eles sempre passam despercebidos, porque eu sei que meu cérebro funciona desse jeito. Isso é funcionamento do cérebro mesmo. Por isso a gente precisa entender, se conhecer, pra gente se policiar na hora de fazer as coisas, tá? Então, não ser multitarefa. Quando tá fazendo uma coisa, foca naquilo e vai até o fim. E daí, a gente tem mais alguns 5 passos pra gente conseguir organizar a nossa rotina que eu coloquei aqui. Primeiro que é descarregar, que é, como eu disse, usar a agenda e colocar todos os compromissos na agenda. O segundo é planejamento. O planejamento é diferente do fazejamento. Planejamento é aquilo que a Andresa falou. Você pega tudo que você tem que fazer e você planeja daquilo de forma organizada, né? Pensando, olha, eu preciso ir em 3 lugares. Qual que é o primeiro lugar que eu preciso ir, né? Porque esse é mais perto do que aquele. Planejamento é diferente de fazejamento. Não é para acordar e sair fazendo tudo que dá na telha. Não. Pense, planeje a sua rotina, tá? Isso é muito importante. Antecipação. A antecipação é quando a gente se prepara para aquilo. Eu tenho amanhã uma apresentação de proposta, eu não vou deixar para fazer isso 10 minutos antes, eu vou me preparar hoje. E coloca isso na sua rotina, né? Quando você vai organizar a sua rotina, a sua agenda, semana que vem eu tenho uma apresentação, sei lá. Então você não vai ver a apresentação 2 dias antes, você vai, na sexta-feira eu tenho um tempo livre, então eu já consigo ver alguma coisa sobre essa apresentação, tá? A antecipação é muito importante. Priorizar, sempre priorizando o nosso objetivo maior. Qual que é o meu objetivo maior? Qual que é o meu objetivo principal dentro daquele dia? É meu trabalho, é meu filho, é minha casa, né? Prioriza aquilo que é importante dentro daquela agenda sua. E equilíbrio, qualidade. O que é o equilíbrio, gente? É qualidade nos momentos. Equilíbrio
equilíbrio não necessariamente significa que você vai trabalhar 8 horas e ficar 8 horas livres. Isso não é equilíbrio, tá, gente? A nossa vida, ela é desequilibrada. Tem momentos que você vai se dedicar mais à sua casa, tem momentos que você vai se dedicar mais ao seu trabalho, tem momentos da sua vida que você vai se dedicar mais ao seu filho, mas isso tem que ser feito com qualidade e de forma consciente, tá? É isso, gente. Acabou-se. Passamos os 40 minutos que dissemos que ia ficar, mas porque é muito conteúdo, é muita coisa. A Débora falando aqui, né? Tenho dificuldade em separar as funções da semana da empresa, porque tudo pra mim é prioridade. Redes sociais, contratos, tudo. Se você não separa, Débora, você não faz nada. Você faz tudo pela metade. A tríade do tempo, a técnica do Christian, né, ele que é a tríade do tempo, ele fala muito sobre a gente aprender essa questão de que na nossa cabeça realmente tudo é prioridade, mas a partir do momento que você começa a classificar como importante, urgente e circunstancial, você vê que nem tudo é tão prioridade assim. Semana que vem a gente vai falar sobre essa técnica da tríade do tempo, dos blocos de tempos importante, circunstancial e tal, pra você entender, porque não é tudo que é importante, né? Precisa muito olhar o momento, a situação e ver o que é importante naquele momento, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho disso nas nossas próximas lives também. É isso, gente. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Foi o tema que vocês votaram, vocês escolheram, então a gente está trazendo aqui por conta disso. Eu somei voto por voto do Instagram, deu por um voto de diferença, a organização ganhou do marketing de diferenciação. Semana que vem a gente vai falar sobre ferramentas de organização, tá? Alguma coisa mais, a gente vai vir com técnica, a técnica do Pomodoro, a tríade do tempo, né? Uma técnica do Brandon Burchard também que eu vi, que é a questão da intenção, várias coisas legais a gente vai trazer para vocês. E na última aula a gente vai entrar em temas específicos, tá? Que é sobre a questão da assessoria. Gente, é o que eu falo para vocês, eu não acredito que a gente consegue organizar a nossa agenda de trabalho diante do nosso cliente se a gente não organizar a nossa vida pessoal, a nossa rotina diária, o nosso dia, né? Você pode criar um plano perfeito com o seu cliente. Se você não tiver organização pessoal, você não vai conseguir cumprir aquilo. Então a gente precisa ir partir do princípio, tá? Pra gente, exatamente, a criança ela começa comendo a papinha, pra depois ela vai pra uma frutinha, pra depois ela poder comer uma Pizza Hut. Vamos assim, tá? Pizza Hut não, né? Aí vai chegar uma hora que ele vai poder escolher entre a Pizza Hut e a papinha. Mas o importante é ele ter comido a papinha, ele ter sabido da importância da fruta pra chegar na Pizza Hut. Então é isso, gente. Obrigada, tenha um bom dia. Essa live não vai ficar salva. Quem viu aqui viu, quem não viu tem que ir no nosso grupo do Telegram para poder ver, tá bom? Quem não tá no Telegram ainda, o link tá na bio, esquecemos de falar. Então clica lá na bio, tem o grupo do Telegram que a gente tá com conteúdo exclusivo, sempre uma mensagem, um vídeo, alguma coisa para vocês. E nos vemos lá. Um beijo, até!